Eu vejo muito que as pessoas têm muito potencial, muita coisa boa, só que ela foca no que ela acha que é um problema. Ah, ela foca na idade, ela foca que ainda não tem curso de especialização, ela foca na falta de experiência, e ela esquece de focar em tudo que ela tem. Que nem vocês se formaram junto, pelo que eu entendi, faz pouco tempo. Gente, vocês têm conhecimento atualizado. Só que ao invés de focar no que vocês acabaram de sair do âmbito acadêmico, vocês focam no quê? Ah, eu me formei numa época de pandemia. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, hoje, com o primeiro encontro aí desse movimento que eu estou fazendo da consultoria em grupo, nós vamos falar sobre alguns temas. Primeiro, formação. Então, se você está estudando, e inclusive uma especialização, e está participando, lembra uma coisa, não quer dizer que você está na especialização que você não possa usar o seu conhecimento para ajudar, para postar conteúdo. Lembra que você está na sala de aula, e na sala de aula você deve e pode fazer conexões, fazer amizades, tanto com os colegas de sala de aula, como os professores. A maioria dos professores trabalham em 2, 3 lugares, então é bom ter esse tipo de conexão. Vá, com você que está estudando uma pós-graduação, eu vou criar um conteúdo só para quem está na graduação depois, tá? E aí vai ser até um curso. Mas vamos falar, você que está na especialização, aproveite o máximo no sentido de se relacionar, de participar de atividades, de encontros, de fórum, esteja exposto, apresente trabalho, ajude, organize, precisa organizar um grupo, você vai ser o líder do grupo. Utilize a sua formação no sentido bom da coisa ao seu favor. Não espere assim, eu vou fazer mais essa formação, depois eu pego meu certificado, depois do certificado eu vou ver o que eu consigo usar e fazer. Não. A partir do momento que você entrou numa especialização, você pode usar isso a seu favor. E use, tente isso. E aí, todo mundo que pensa numa especialização está pensando no currículo. Currículo, eu gosto de falar, gente, não sou dono da verdade, o que eu falo é baseado não só no que eu vejo, mas de alguns cursos que eu faço. E aí, sempre aparece aqueles currículos coloridos, sabe, de Canva, e eu sempre falo, gente, a pessoa imprimir isso daqui, quem vai imprimir se não tiver tinta? A pessoa vai pensar 2 vezes em imprimir porque está muito colorido. Tem que ter lá no cabeçalho as informações básicas, não precisa ter o nome completo, até pensando nisso da LGPD, não sei se você já viu, mas tem instituições até fazendo contratação e processo seletivo às cegas no sentido que o RH sim sabe quem é você, mas o gestor da área não sabe onde se formou, sabe que você precisa, você tem o que ele precisa. E isso ajuda para não ter aquele tipo de contratação mais voltada no sentido de, eu estudei na Uninove, então, se eu vejo alguém que saiu da Uninove, eu tenho uma tendência a querer ajudar essa pessoa porque saiu de onde eu saí. Então, não tem, corta isso. A pessoa não sabe onde nascer, onde estudou, onde nasceu. Então, no currículo, o que precisa? Precisa do seu nome, telefone, e-mail. Toma cuidado com o e-mail. Será que o e-mail que você usa é aquele e-mail que você fez quando era adolescente? Tem alguma coisa pejorativa? Será que o seu e-mail é um texto e parece que você faz parte da família da realeza, né? Maria Soares Alcântara de Souza, 10 nomes. O e-mail tem que ser simples. Gente, eu tenho um nome comum, coisa que eu nunca sofri, né? Que eu tenho um nome em comum. Mas coloca as iniciais do nome, tracinho, underline, o ano que nasceu, não precisa colocar tudo. Então, o e-mail é coisa simples. E aí, o objetivo, toma cuidado, o currículo, ele não é uma coisa, não é uma que você faz, ele fica lá. Não, você pode fazer vários. Inclusive, o currículo você pode e deve ter vários modelos, porque, peraí, eu vou fazer o currículo aqui pensando na área da assistência, eu vou fazer um currículo pensando na área da docência, eu sou técnico, eu sou auxiliar. Põe um objetivo no currículo e aí você vai mudando conforme a necessidade. O mais importante no currículo, sempre pergunta, alguém pediu? Pergunta, falou, inclusive quem já tem experiência prévia como auxiliar e técnico e já é enfermeiro, pergunta o que a sua instituição prefere. Tem lugares que eles vão querer te formar e te moldar. Tem lugares que eles preferem que você já venha com alguma experiência do mercado, porque não vai ter tempo de se formar. E aí, tudo isso, como que eu sei? Perguntando. Então, a gente precisa perguntar, a gente precisa... fulano pediu meu currículo. Fulano, o que você prefere? O que tem que ter currículo? Lá na instituição que você trabalha, eles preferem de qual jeito? Pergunta. Um objetivo simples, claro, e aí tem muita gente colocando lá o resumo profissional, tomando a metade da folha. Gente, se eu pego,
coloca uma boa formação explicada, da última formação, e vou descendo conforme eu tenho as especializações, então, uma especialização, duas, e meu curso da graduação, não, eu só tenho um técnico, põe um técnico lá. Tem gente que fica colocando até a escola do fundamental. Gente, se você fez um curso técnico, um superior, você passou pelo fundamental e pelo ensino médio. Então não precisa colocar isso, fundamental e médio. Coloca a sua formação voltada para o seu currículo. O seu currículo é para técnico, toda a formação de técnico. O seu currículo é para auxiliar, toda a formação de auxiliar. E uma coisa importante, sou técnico auxiliar, estou no meio da faculdade de enfermeiro. Coloco no currículo? Não, não coloca. Eu nunca vi alguma vaga assim, contrato técnico, preferencialmente que esteja formando na graduação de qualquer área da saúde. Isso só atrapalha. E aí, por quê? Tem pessoas que vão olhar seu currículo e falar, nossa, gostei do currículo dela, mas ela daqui a um ano se forma. E aí, daqui a um ano, ela vai embora. Então, não coloque uma formação que é complementar ou auxiliar, mas que não tem nada a ver com aquele cargo atual. Então, não coloca. É técnico, coloca a formação de técnico. Experiências, as mesmas coisas. Eu tenho experiência prévia em teleatendimento, eu trabalhava com telemarketing, é uma experiência que você tinha contato com o público. Será que se você for para uma vaga de telemonitoramento, isso é até uma coisa boa, mas é a experiência com o público. Então, eu faço um resuminho ali das minhas experiências prévias. Não tenho nada para colocar no currículo, não enche linguiça, põe os estágios, gente. Todo mundo teve estágio, na área da saúde é obrigatório. Então, põe os estágios, eu fiz estágio no hospital X, de tal tempo a tal tempo, tal matéria, e coloca as coisas mais pertinentes da sua categoria, tá? Então, mas escreva estágios obrigatórios, estágios curriculares, não coloca lá só o nome do hospital e que você fez, porque senão fica estranho, parece que você está mentindo no currículo, e essa não é a ideia. E aí, coloquei meus dados pessoais, não é obrigatório colocar nome completo, se quiser colocar primeiro e último nome, tudo bem. Não é obrigatório colocar endereço, porque eu já vi pessoas sendo excluídas de processo seletivo porque moravam longe. Pode colocar só São Paulo, a cidade que você mora. E objetivo, resumo, depende. Eu não sou a favor, se quiser colocar, coloca, mas se você escreveu muito bem sua formação, suas experiências profissionais, talvez não precisa, porque eu vejo que é mais do mesmo, né? A pessoa escreve lá em cima, e aí tem gente que coloca no currículo assim, profissional pontual, que gosta de trabalhar em equipe, dedicado, veste a camisa. Gente, eu brinco que um processo seletivo é um relacionamento. Já pensou? Você está interessado em alguém para namorar e a pessoa fala assim, eu sou trabalhador de família, fiel. Isso é o básico, isso é o que é o que esperam de você. Ser pontual, dedicado, ter conhecimento técnico da sua área, isso é o básico, é o que esperam de você. Então, toma cuidado com essa inserção de linguiça no currículo, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Toma cuidado com os layouts muito, né? Muita cor, muito. Não vai levar ninguém a lugar nenhum. O básico, gente, um currículo branco, letra preta, é o básico. E aí, de novo, cabeçalho, sucinto, objetivo claro, só um objetivo, esquece essa coisa de colocar 10 objetivos, que isso é confuso. Lembra que você pode ter 10 tipos de currículo, porque você permeia várias áreas, mas o objetivo é só um. Coloca lá a sua formação, a sua experiência profissional. Eu não tenho tanta coisa assim, mas eu fiz muita coisa, fiz voluntário, coloco voluntário. Fiz lá dentro da minha formação, eu participei de liga acadêmica, de liga científica, apresentei trabalho fora, até fui para fora por causa de um trabalho. Coloca, gente. Tudo isso coloca. Eu vejo que as pessoas perdem muito tempo colocando aquela formação, apresentação profissional, cartas de apresentação, com coisas que não levam ninguém a lugar nenhum e esquece de falar da sua diferencial. E aí, terminei tudo isso, cursos complementares. Gente, com o advento da internet, você abre a internet, você faz cursos. Uma coisa que tem que ter na sua lista de cursos complementares, pacote Office. Eu estou vendo muito profissional de saúde perdendo vaga boa, porque não sabe o simples e bom e velho pacote Office. Tem que ter. Fundação Bradesco tem de graça, vai fazer. Aí entra no NASUS, entra no Ministério da Saúde. A maioria dos hospitais privados de grande porte tem uma educação continuada aberta de graça. Aqui em São Paulo tem vários, Moinhos de Vento, que é lá do Sul, a Rede Dó, né, que tem também alguns cursos. Então, assim, curso não está atualizado no tempo de hoje é um pecado e é um problema, porque dá para estar, né? Então, pensa nisso. Ainda mais se você está estudando, pega uma Funibank e fala, peraí, meus dados
qual é a minha formação, qual é a minha especialização. E, de vez em quando, as pessoas que querem vender algumas coisas ficam falando, né, as palavras-chave. Gente, pega o processo seletivo e pega o seu currículo. E o famoso, né, vê o que dá match. Tem coisas que tá no seu currículo que tá lá, aí você pode até falar assim, nossa, aqui fala que precisa ter conhecimento nesse sistema, e eu já trabalhei com esse sistema. Tá no currículo? Não? Escreve, põe em cima. Então, as coisas que você tem, que está mais próximo do processo seletivo, sobe, não deixa embaixo do currículo, deixa de destaque. Então, nós precisamos criar o nosso currículo conforme o processo seletivo que eu estou me inscrevendo. Não tem o processo ainda? Cria um currículo padrão, e aí vamos mandando e com o tempo nós vamos mexendo. Mas o currículo, ele não é uma coisa que você nunca mais pode mexer, não. É um currículo, ele é atualizado conforme o tempo, inclusive ele precisa ser atualizado, porque você é um profissional que estará sendo atualizado sempre. Isso é importante, tá? Então, pensa nisso. Usa a minha formação para gerar conhecimento, gerar conexões, gerar conteúdo, vou postando, eu posso, gente, todo mundo pode fazer isso. E você chama atenção para você. Meu currículo está atualizado, bonitinho, e eu tenho vários no sentido que eu posso permear várias coisas. E aí, a vaga. Eu achei uma vaga, que nem todo mundo que está aqui deve estar no meu grupo do WhatsApp. Não só eu, mas outras pessoas estão mandando muita vaga, né? Então, assim, falar que não tem vaga é errado, tem vaga. O que não tem, muitas vezes você nem consegue chegar na vaga, porque uma boa parte das vagas são preenchidas internamente nas empresas. E aí já é uma dica, né? Se você ainda está escutando essa gravação, que vai ficar lá no meu YouTube durante uma semana, e você está estudando alguma coisa e ainda não está formado, tenta entrar numa área correlativa ou acessórias ali, o que você está estudando, que nem o que eu fiz. Eu nem pensei em entrar na enfermagem, mas já entrei no hospital. Graças a entrar no hospital, eu mudei minha formação. Então, se você já está estudando uma área da saúde, entra numa clínica, no ambulatório, no centro de especialidade, fica próximo, porque você vai ter mais conexões e mais pessoas vão te conhecer. E aí, isso para quem está estudando. Já sou formado, Bed, vi que você postou uma vaga lá do Hospital X. Entro no LinkedIn, Hospital X. Você coloca, aparece todo mundo que trabalha lá. Manda conexões, manda convite. Uma pessoa te aceitou, você pode mandar: oi, tudo bem? Nossa, vi que você trabalha no Hospital X, tem um sonho de trabalhar no seu hospital. Manda, assim, você não está pedindo nada, você só está comentando. Só de falar desse jeito, eu já vi pessoas que já conseguiram indicações, recomendações, e aí essa é a primeira mensagem. Então, lembra, eu gosto de falar que nós precisamos ser interessantes e ser interesseiro. Então, não vai pedindo logo de cara, não. Cria, sabe? Cria ali um relacionamento. Aceitou o convite? Agradece. Viu que tem uma vaga no hospital que aceitou o convite? Manda uma mensagem: nossa, não vai acreditar, me inscrevi numa vaga aí no Hospital X. Quem sabe a gente pode ser amigo de trabalho, colega de trabalho. De novo, a pessoa do outro lado, ela pode querer te ajudar. Então, tenha em mente, porque se você está me escutando agora e você fala assim: nossa, ferrou, o que ele está falando que é LinkedIn? Você nem sabe o que eu estou falando, você está muito para trás. Muito mesmo, muito. E de vez em quando eu recebo pessoas pedindo para fazer LinkedIn. Gente, se você não tem, desculpa, tá? Assim, com perdão na palavra, mas se você não tem capacidade de abrir um celular, abrir um navegador e fazer um LinkedIn, que é intuitivo, é igual a qualquer rede social. Mesmo assim eu não sei. Abre o YouTube e coloca lá como criar um perfil no LinkedIn. O YouTube te ensina. Mas o que eu vejo as pessoas não têm paciência, não têm interesse, vê que precisa e fica pedindo para alguém criar ou até mesmo pagar. Gente, a sua carreira não dá para terceirizar o que é seu, individual e intransferível. Currículo individual e transferível é seu. Se você Aí você fala assim: mas é que eu tenho dificuldades com o pacote com Word. Então é um bom indicativo que você precisa estudar, porque mais cedo ou mais tarde você pode precisar. Não transfere. Eu tenho amigos que criam currículos e vendem. Eu não, assim, não tenho nada contra quem faça, mas eu não recomendo. O currículo é seu, a sua carreira é sua, o LinkedIn é seu. Faça, perde sabe? Deixa aí de ver o Instagram durante uma semana, eu tenho certeza que você aprende. E aí, o LinkedIn tem essa beleza de receber vagas, ver onde está a conexão, mas o mais importante, gente, se você ainda está no mundo de, estou me inscrevendo, estou mandando currículo, isso é o passado. A gente agora tem a conexão, o acesso e conhecimento a poder. Então, assim, peraí, eu vi que nem agora, abriu muita vaga da Rede Amil, muita, porque eu acho que eles vão abrir alguma coisa ou expandir.
acabei de mandar lá no grupo que o Bradesco, junto com a Redditor, vai abrir um hospital. Então, assim, você entende que a gente está tendo informação. Então, eu vou me aproximar, eu vou mandar mensagem no online para essas pessoas, e mais cedo ou mais tarde alguém vai ajudar. E isso online, eu não estou falando nem como criar rede de contatos no presencial, que isso daí é um próximo passo. Mas vagas, é isso. Para com essa mania de esperar alguém te falar de uma vaga, você mandar um currículo. Aí, mandei o currículo em alguns lugares, você consegue até fazer prova. Fiz a prova, é isso, pronto. Aí, né, agora, fiz minha parte, agora Deus ajude e faça dele. Não, você não fez sua parte. Sua parte é criar conexões, sua parte é você estar visível, as pessoas entenderem. Porque, ó, eu tenho 3 pessoas aqui me escutando, né? Será que quando alguém. Escreve aqui no bate-papo qual é a formação de vocês. Será que quando alguém pensa na formação da Ana Paula, que está aqui, será que alguém vai pensar na Ana Paula? Quando alguém pensa. Qual é a formação? Ana Paula, qual é a sua formação? Gente, vocês estão aí? Qual a formação de vocês? Oi, professor. Boa tarde, Ariane. Diga, qual é a sua formação, Ariane? Tudo bom? Tudo bem. Minha formação eu sou enfermeira. Eu tenho um ano só, praticamente, né? Eu terminei em 2022, né? Um ano e pouquinho, né? Um ano e pouquinho. Mas você já trabalha na área, não? Então, não trabalho na área, mas assim, durante a pandemia, quando eu estava estudando e tudo, fazendo estágio, eu trabalhei muito fazendo teste de Covid, eu ia para um clube, fazia teste de gripe, essas coisas e tudo mais. Mas aí você E já estava hoje, como técnica. não, eu estava só fazendo estágio ainda, né, de Não. enfermagem, nessa época. E aí, hoje, assim, de vez em quando eu ia para lá também, porque eu conheci um enfermeiro e tal, ele tinha uma empresa, ele me chamava para ir Uhum. em outros lugares, fazer um extra, assim, uma coisa, né? E aí, hoje, eu cuido de uma senhora, mas só são cuidados só mesmo, né? Eu vou um dia sim e um dia não. Perfeito. Então, vou até falar sobre isso. Qual a área que você quer trabalhar? Então, eu quero trabalhar Eu ainda não sei, assim, muito. Eu acho que eu me identifico muito com o administrativo. Perfeito. Lembra Mas dos eu queria estágios. muito, o que que acontece? Eu quero trabalhar na assistência também. Eu acho que eu quero começar com assistência, aí eu quero ver, né, como é que vai ser. Eu Tá. não sei se isso é possível. Ó, tudo é possível. Não É. tem, não tem, ó, é que acho que de manhã você não participou, mas de manhã Hum. eu fiz um encontro com uma Eu ex-aluna. não tive tempo de manhã, mas eu vi, eu sempre estou olhando tudo. E aí ela trabalha na Hum. atenção primária, o marido dela acabou de se formar e entrou na atenção primária sem experiência como enfermeira e sem pós-graduação. Então, assim, tudo é Uhum. possível. Essas coisas de... tudo é possível. O que a gente só precisa entender tá bom, você quer ir para assistência, ótimo. Você se formou, o que você já fez de especialização? Não é obrigatório, mas, não sei se você viu, mas o COFEM tem uma parceria com a DNA que está de graça. É assim, é uma Uhum. especialização por um café que certeza, eu gasto mais do que aquilo num café quando vou na padaria. Está super barato. Então, a primeira coisa é essa, é ir se atualizando. A segunda Uhum. é pensando em cursos voltados para assistência. Então, assim, lá no NASUS tem um monte de atualização. Já fez alguns cursos deles? Não, no SUS não, eu fiz do Damari, fiz autocomplexidade, quero fazer Perfeito. outros com ela também, porque eu acho conhecimento, né? Isso. E aí, mas E pensa assim, assim, no seu dia a eu dia. fiz alguns também, eu fiz no Einstein, porque tem o Einstein também, tem cursos gratuitos, né? Isso, tem um monte, tem um monte. Uhum, sim. E no meio desse tempo, lembra assim, a gente precisa criar conexões. Então, do mesmo jeito que você achou esse enfermeiro e se conectou com ele, porque ele tinha essa empresa, você precisa se conectar com as outras pessoas, você precisa conectar, porque, Uhum, de novo, todo mundo envia o currículo, todo mundo faz prova. A diferença de sim. alguns casos, literalmente alguns casos,
ter alguém que vai pegar seu currículo e te indicar, que vai te ajudar. Não é obrigatório, não é assim, essa minha aluna de manhã até falou, Beth, tem gente que entrou lá sem indicação, foi por mérito, fez processo seletivo e entrou. Então a gente precisa entender isso, como que eu estou de processo seletivo, como que eu estou nas provas, e o mais importante, o bom da nossa área, para os graduandos, é que tem várias possibilidades. Uma delas é a parte de docência, é entrar acompanhando estágio, é entrar em sala de aula. Por quê? Acompanhar estágio é entrar numa instituição que eu não tenho nenhum vínculo empregatício para trabalhar lá dentro com meus alunos. Estando lá dentro, eu vou estar visível, eu posso fazer um bom trabalho, até no sentido de alguém lá dentro falar, nossa, você trabalha muito bem, onde você trabalha? Você tem disponibilidade? Eu já vi isso acontecendo. Então, eu vejo que, assim, nós precisamos entender que nós somos um outdoor ambulante da nossa vida e da nossa profissão. Quem vai lembrar de nós é quem está nos vendo. E se eu não estou sendo visto, se ninguém está lembrando, ninguém vai ver. Então, eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ser visto, eu preciso sempre criar conexões. E o mais importante, tem gente que cria conexões, entra no mercado de trabalho e esquece de tudo isso que eu estou falando. E para de falar com as pessoas, para de ajudar. Entende? Verdade. A gente cria um movimento, toda vez que eu ajudo alguém, a pessoa mais cedo ou mais tarde pode me ajudar também. E se a gente cria um ambiente de ajuda mútua, não vai faltar para ninguém. Então, de novo, eu mandei essa semana até algumas vagas de enfermeiro júnior, que não precisa de experiência, não precisa de posse, não precisa de nada. Então, o que será que está impedindo que vocês consigam chegar nessas vagas? Se inscreveu, tentou falar com alguém da instituição, que, ó, você está formado nesse tempo. Quantos processos você já fez? Então, eu já fiz assim uns 3. Mas talvez é porque eu estou muito parada, eu estou fazendo essas coisas assim e acabo muito. Está sendo confortável para mim isso. É tanto que é próximo, não é tão longe, porque nas dias, e aí meu marido até me leva lá. Então, quer dizer, eu acho que eu estou muito assim, parada, né? E aí, às vezes, para o hospital, eu me sinto segura. Eu fiz até a inscrição da pós para me fazer, né? E aí, eu queria fazer auditoria, né? Fiz e tudo, a inscrição, e depois eu fiquei, ai meu Deus, será que é isso? Aí nem fui, não comecei nada, porque era online, né? Era à distância. Aliás, online não, à distância. E aí eu falei, nossa, fiquei assim com aquele medo, não sei se é isso que eu quero fazer. Aí não fui, nem comecei. Fiz a inscrição e tudo, não comecei. Mas assim, eu me sinto insegura, às vezes eu tenho medo, sei lá, não sei o que é isso que está me impedindo, eu acho. Eu gosto de falar que o processo Na seletivo... entrevista, por exemplo, eu me sinto, nossa, ai, eu não sei, eu até gaguejo, às vezes. Eu não sei o que me dá aquela trava, eu fico E aí, trava, me travo. você tem que treinar. Você já treinou o processo seletivo em entrevista antes de ir? Então, eu estava vendo o que você tá, as dicas lá e tudo. Eu Tem vou que, começar a fazer isso, tem que treinar. treinar. Tem que treinar. E aí, eu gosto de Tá? falar que o processo seletivo no mercado de trabalho é como se fosse pular corda. Sabe quando duas pessoas estão batendo corda e você entra? O processo seletivo é igual. O mercado de trabalho é a mesma coisa. Você tem que entrar. Então, assim, se você sabe, você está falando todas, você está dando todas as respostas, você tem insegurança. Como que você quebra essa insegurança? Fazendo, treinando, melhorando o conhecimento técnico, científico, prática. Por isso que, pensando assim, será que, dependendo, que nem tem várias empresas de freelancer que te pega para home care, assistencial, ambulância, tem um hospital, uma rede gigante aqui de São Paulo. Você falou que mora perto do Terminal João Dias, mora perto da minha casa. Eu moro do lado do Jardim Sul. Tem um pessoal que está contratando uma cooperativa. Então, assim, de novo, tem vários caminhos, mas o que eu vejo muito é que as pessoas acabam indo para algum caminho e esperando muito o que vai acontecer de diferente, mas sem fazer nada diferente, aí não muda o cenário. Então, acho que, assim, você acabou de falar, insegurança, medo, trava no processo seletivo, tudo isso é treinável, tudo isso a gente tem que treinar, e vai chegar uma hora que vai ser normal. Uma coisa que eu achei fantástico hoje de manhã, que minha ex-aluna falou, eu estou trabalhando bem, ela está na instituição que melhor paga na área de atenção primária, mas ela nunca vai fazer processo seletivo. Ela falou, Beth, eu faço processo seletivo para treinar, eu não quero emprego,
mas eu vejo o processo seletivo, eu consigo e eu vou para treinar. Então, talvez a gente tenha essa mentalidade de eu preciso estar pronto, eu preciso ir treinar, eu preciso fazer, porque o tempo vai passar. E aí, eu até falei que ia comentar sobre um caso hoje. Tem uma pessoa que eu comecei a ajudar esses dias, que já é auxiliar, está na instituição há uns 8 anos, como formada há 4 anos. E ela não consegue ser promovida, não consegue ser promovida. A gente tem que tomar cuidado, porque o tempo passa, e daqui a pouco vai ser igual uma outra pessoa que está ajudando, que está formada há 10 anos, que nunca entrou. Então, assim, a gente tem que entender, será que eu vou ser promovido? Tenho promessas, mas não está rolando? O que dá para fazer lá fora? Dá para conciliar? Que nem você está trabalhando com uma senhora que eu acho que não é 24 horas, né? Não. Então, assim, assim, eu vou um dia sim, um dia não, lá. Só perfeito. Cuidado. Viu que dá para conciliar, e aí todo mundo que mora aqui em São Paulo também tem uma possibilidade que a gente está falando lá no grupo do Aprimorando da Santa Casa. É literalmente trabalhar 6 meses dentro da Santa Casa da Santa Cecília. E é trabalho de gente grande, vai fazer de tudo. Então, de novo, nós temos várias possibilidades, nós podemos fazer várias coisas. Mas o que não dá é assim, eu vejo gente fazendo a mesma coisa há 5 anos. Eu falo, peraí, mas por que você não tentou fazer nada diferente? É porque eu estava esperando dar certo. A gente não espera dar certo, a gente vai atrás até dar certo. Então, ó, de novo, você acabou de falar que tem problemas e trava no processo seletivo, anota aí, vai ter que treinar. Pegue em casa. Gente, se você jogar no Google, perguntas que fazem no processo seletivo, vai vir, e aí você pega alguém e fala, ó, fulano, me pergunta essas coisas. E você vai treinando. Parte de assistência. Vou começar a fazer eu isso. recomendo muito. Ai, não estou conseguindo entrar. Ou vai para docência, ou pensa nisso de fazer um aprimorando, porque é muito bom. A Cristina escreveu, sou enfermeira. Cristina, disso que a gente falou, qual é o seu atual status? Está trabalhando? Está entrando na área? Se formou há pouco tempo? Aí, você consegue falar? Boa tarde, Obed. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não, eu não trabalho na área ainda, não. Eu me formei ao mesmo tempo com a área aí, da minha turma, 2022. Perfeito. E o que você já fez de processo seletivo? Processo seletivo, para chegar até a entrevista, eu fiz mas só que foi online. Tá. E entrevista nunca fez assim também? Presencial, não. Perfeito. Está estudando alguma coisa? Não. Tá. E aí, você viu falando da pós-graduação lá do DNA, que é de graça, praticamente, né? Assim, eu fiz, eu vou começar a fazer agora, só que eu vou fazer de segurança do trabalho. Ah, perfeito. Você viu que segunda-feira nós vamos ter um bate-papo com um menino, né, que trabalha com isso. Sim. E aí, ó, é um ex-aluno meu que ele trabalha numa indústria farmacêutica gigante. Acho que vale a pena a gente até pedir algumas dicas para ele. Porque, ó, isso é muito bom. Então, vamos focar no seu caso. Você vai fazer uma especialização de saúde ocupacional. Não preciso falar que a parte administrativa vai ter, então toda a parte aí de atendimento ao público, de pacote Office, você vai ter que saber porque você vai desenvolver essa parte. Mas já pensou que se você começa a estudar e começa a produzir alguma coisa no sentido do quê? A enfermagem e saúde ocupacional. E começa a postar mesmo. Ah, nossa, eu tive uma aula de uma portaria nova. Compartilha lá no grupo, manda para as pessoas. A gente precisa parar com essa mania de, primeiro eu me formo, sou contratado, aí eu sou aquilo. Não. Se você começou a estudar, você já é um estudante daquilo. Na verdade, até brinco que nós, da área da saúde, precisaríamos ter o mesmo ânimo e o mesmo incentivo do que algumas áreas que tem. Você pega algum estudante de algumas áreas, no primeiro semestre, ele estufa o peito e fala, estudo tal coisa. Você fala para o enfermeiro formado, o que você estudou? A enfermagem. Parece que a gente tem medo de falar o que a gente estudou. Parece que tem vergonha. E não sei vocês, mas assim, sou super feliz com o que eu estudei, eu tenho super orgulho, e eu acho que tem muitas possibilidades. Mas o que eu vejo muito é isso. As pessoas perdendo oportunidades de se expor, de falar, que nem assim, vai ter um dia que eu vou abrir aqui o encontro e vai ser aberto para as pessoas falarem um tema, e a gente vai combinar antes.
mas é um momento de falar, é um momento de se expor. Então, isso eu acho bacana. Boa tarde, estou formado há um ano, não trabalhando na área, fiz 4 processos seletivos, mas sem sucesso. E aí, ó, na Paula que escreveu aqui, a gente tem que mapear, tudo é aprendizado. A gente tem que mapear o que está dando de errado. Peraí, eu fiz processo seletivo. Foi problema na prova? Então, se a prova eu preciso melhorar, e aí eu faço um cronograma de estudo direcionado. O bom de agora, depois da pandemia, tem muita prova online. Então, começa a fazer prova online e ver como que está o seu conhecimento. Peraí, cálculo, algum procedimento específico? Então, a gente precisa, não sei se você viu que eu mandei várias vagas lá no grupo de auxiliar de enfermagem. Então, eu preciso entender isso. Peraí, o meu problema, não. Passo na prova, sempre passo. Agora, o meu problema é eu paro no RH. E aí a gente precisa entender como que você está parando no RH. Ou não, e tem gente que vai até o final. Eu passo pelo RH e paro no gestor. E aí a gente precisa entender. Eu vejo muito que as pessoas têm muito potencial, muita coisa boa, só que ela foca no que ela acha que é um problema. Ela foca na idade, ela foca que ainda não tem curso de especialização, ela foca na falta de experiência, e ela esquece de focar em tudo que ela tem. Que nem vocês se formaram junto, pelo que eu entendi, faz pouco tempo. Gente, vocês têm conhecimento atualizado. Só que ao invés de focar no que vocês acabaram de sair do âmbito acadêmico, vocês focam no quê? Eu me formei numa época de pandemia, eu tive algumas dificuldades. Mas e as facilidades? Porque com a pandemia teve coisas que foram melhores, sim. Então a gente precisa entender isso e mostrar e entender o que eu tenho de coisas boas para mostrar para o mercado. E ir atrás, de novo. Porque eu falei para ter duplas, eu espero que vocês tenham duplas. Para tocar figurinha mesmo. Fulano, como que você fez isso? Como que você fez aquilo? Mas faz um cronograma. Currículo eu resolvi, ótimo. Processo seletivo, estou me inscrevendo. Começa a se relacionar com as pessoas, mandar mensagem, falar com as pessoas. De novo, não dá para ser um profissional de saúde formado desconhecido. Eu brinco que nós precisamos entender que a nossa vida profissional, ou ela vai ser igual a Avenida Paulista, que é movimentada, todo mundo conhece, é um cartão de visita, ou vai ser igual uma rua, um beco sem saída. Ninguém vai passar por lá. Então a gente precisa entender isso. Como que está a nossa parte de visibilidade, desempregabilidade, eu estou melhorando, eu estou me estudando, eu estou me esforçando, como que está? Então, a gente precisa pensar nisso. Eu tenho conhecimento, eu tenho qualidade, qual é o meu diferencial? Então, é uma pergunta que vão te fazer, se eu te contratar, qual é o seu diferencial? Que nem a Cristina já sabe que vai estudar para ir para a área de saúde ocupacional. Gente, saúde ocupacional tem muita coisa relacionada com leis. A gente precisa entender, precisa saber, porque você vai estar lá representando a empresa, lá dentro do... O pessoal pensa que só quem representa a empresa que cuida de toda a parte trabalhista é o RH, mas quem trabalha em saúde ocupacional está dentro do RH. E a gente precisa entender isso e se aprimorando. Então, currículo, já falei bastante, tem bastante conteúdo. Vaga, a gente precisa nos mexer e ir atrás, não dá para ficar só mandando, me inscrevendo. E o mais importante, fiz processo seletivo, deu errado, eu preciso entender o que deu errado. Peraí, foi prova? Foi o perfil? Roberto. Oi. Boa tarde. Eu fiz, tem mais ou menos uns 30 dias que eu fiz um processo seletivo no Lavoisier, foi indicação de um amigo meu. Eu fiz, passei por todos os processos, passei até com a gestora, né? E ela falou que era para guardar a devolutiva, entendeu? E ela não deu devolutiva ainda. Isso é até uma coisa boa para falar. Esses dias uma pessoa fez o processo seletivo, não recebeu devolutivo e mandou mensagem falando, deu errado. Eu falei, gente, entenda uma coisa, algumas empresas têm banco de espera, e assim, se você não, até o momento que você não recebeu não, o sim ainda pode acontecer. Então, toma cuidado também com essas coisas, porque talvez você ficou no banco de espera e não está esperando. O ideal é, se eu recebi ou não, ótimo, eu não. Mas se eu não recebi nada, normalmente as empresas estão dando a resposta. Se não recebeu nada, é porque está esperando. Então é o famoso, né? Ainda há esperança nesse sentido, tá? Entendi. E aí, você é formada nos dois, como auxiliar e como técnica? Isso, e agora, nesse próximo semestre, estou entrando na faculdade. Perfeito. Então, uma coisa que eu falei bastante sobre isso até lá no grupo é sobre se relacionar. Você fez esse processo seletivo por indicação, ótimo. E aí, entenda também essa parte.
você também como técnica, também tem algumas especializações, tem várias, né? Cada vez mais aparece uma nova, e também tem pelo DNA lá que está de graça. Acho que uma especialização para o técnico está custando R$ 30 a especialização inteira. E uma especialização bacana, que eu sei que é uma que mais retorna de até mesmo financeira, é saúde ocupacional. Também temos técnicos de enfermagem especializados em saúde ocupacional. E aí dá uma olhada nisso, não sei se você já pensou, ou se gosta de alguma área específica, mas dá uma olhada que isso também é uma possibilidade, tá? Ah, tá bom. Eu vou seguir sua dica. Perfeito. De tudo que eu falei, alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa que fala, eu acho que isso eu não entendi direito? Não, eu entendi perfeitamente. Você explica muito bem explicadinho. Obrigado. Meninas, Ariane, Cristina, tudo Sem bem? dúvida. Maravilha. Oi, Obed. Não, ficou claro tudo que você explicou, e assim, a gente já tá, eu mesma, eu sempre, quando possível, já olho tudo, vejo todos os dias tudo que é postado lá, às vezes eu não participo muito das conversas, mas eu estou sempre, e assim, agora mesmo eu falei, eu só vou entrar no grupo se eu puder participar, se eu não puder, porque você vê, um monte de gente tem quantas pessoas hoje aqui? Quase 600. Então, No grupo tem eu quase acho 600. assim que não adianta, né? Você E assim, tem como que. eu acho que teve, como eu falei que ia ficar gravado, tem gente que prefere assistir depois, isso não tem problema, Eu né? também acho que é mais por conta disso, né? É, Mas a gente tem que participar, né? Se você pegou a dupla, você tem que estar ali, né? Comprometido, na verdade. perfeito. E aí, eu acho que no próximo final de semana eu vou ensinar como criar rede de contato física, né? Porque o online é fácil, é mandar mensagem. E isso do online, gente, acontece, eu vou começar a postar alguns cortes. Eu entrevistei um ex-aluno chamado Thiago, 2 empregos, os 2 primeiros empregos, foi fazendo isso, entrando na rede social e mandando mensagem, falou, oi, fulano, tudo bem? Estou procurando emprego, pode me ajudar? Gente, isso é de graça, você pode falar com todo mundo. E aí o que a gente precisa fazer é o que eu entendo como sorte, tá? O conceito de sorte na minha cabeça é quando o preparo encontra a oportunidade. Então, teve a oportunidade, eu estou preparado, aí é sorte. Eu não acredito muito em sorte nesse sentido, porque se você está correndo atrás, se você está fazendo, você vai conseguir. Mas o que a gente precisa entender é os caminhos. Estou tentando um caminho e não tá funcionando, não está rolando, vamos mudar a rota, vamos ir fazer outra coisa. Mas o que não dá é para ficar talvez batendo na mesma porta que talvez não vai abrir. E aí isso é uma coisa que a gente precisa. Mas depois que eu entrei nesse grupo, abriu bastante minha mente, né? Porque eu tinha me formado, tinha feito umas entrevistas, sabe? Assim, eu estava meio que frustrada, né? Eu falei, nossa, eu paguei tão caro para fazer meu curso e não arrumei nada, eu vou sair dessa área. Tanto é que eu até me inscrevi para mim sair da área da saúde e ir para a administração, porque na minha família todo mundo é da área da administração, RH. E aí eu estava com dengue, eu estava no hospital, né? Aí sabe, nossa, todo mundo que estuda comigo, todo mundo só. Aí eu pensando, né, na minha cabeça, todo mundo que estudou comigo, todos os meus colegas de trabalho, todo mundo arrumou um serviço bom. Então, é assim, eu pensei, o erro deve ser, aí foi quando eu entrei, aí sabe? Aí a gente fica muito na zona de conforto, que nem eu sou formada, mas eu não trabalho, a minha área é totalmente diferente, eu trabalho na assistência social. Trabalho Entendi. numa ONG, né? E aí, sabe, a gente fica meio na zona de conforto, enquanto para a gente tá bom, a gente então se incomoda, aí, sabe, aí aquilo começou a me incomodar, eu falei, não, eu preciso mudar. Aí Perfeito. me matriculava na faculdade, cancelava. Aí quando foi agora, eu falei, não, agora eu vou me matricular e vou até o final. E aí é uma coisa até que eu não sei, se todo mundo que passa por você lá, que trabalha com você na ONG, sabe que você é da área da saúde e está procurando emprego, você fala isso com todo mundo? Falo. E aí lembra de sempre aproveitar a oportunidade de falar. Mais uma coisa até para você entender como é diferente, né? Eu gosto da área administrativa, já trabalhei um bom tempo, mas se você vê as possibilidades, oportunidades, até salários, que mesmo como técnico que está ganhando, você não acha isso em cargos administrativos, não acha? Assim, tem técnicos de enfermagem ganhando muito mais do que administradores, contadores, isso é real. Então a gente precisa entender isso. A enfermagem, por mais perrengue que ainda tenha, ainda é uma área que paga bem, tem possibilidades e oportunidades. Mas o que eu vejo muito é isso.
A pessoa começa, ela vê que não deu certo, ela desanima e fala, gente, não é desse jeito que a gente precisa se automotivar sempre, porque talvez quando você desanimou é na hora que ia chegar alguma coisa, mas você não estava pronto e você nem viu, porque você desanimou. Então a gente precisa ter essa autocobrança no sentido de, ó, esse caminho não deu certo, eu vou tentar outro. Por isso que eu falo que tem várias possibilidades, várias oportunidades. Desde o auxiliar, do técnico, isso de freelance, tem vários freelances. E o graduando, então, nem se fala, porque o graduando pode fazer várias coisas, inclusive ir para a área da docência, que é um caminho que eu acredito muito, porque foi o caminho que eu comecei. Eu também acompanhei estágio muito tempo, e aprendi muito. Então, acho que é isso, essa é a ideia. E semana que vem eu vou falar sobre comportamento e sobre relacionamento e como criar, ampliar e manter rede de contatos, que eu vejo que isso também é muito falho. As pessoas acabam se desconectando do mundo em alguns momentos e só voltam. Então, esse negócio de rede de contato eu aprendi muito, porque uma outra pessoa já tinha me falado. Onde eu vou assim, eu faço amizade, coisa. Tanto é que eu fiz amizade com um médico um tempo atrás. Ele falou assim: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a entrar na sua área, mas não desista, não, que em algum lugar tem uma vaga para você. É isso aí, tá vendo? E do mesmo jeito que essa pessoa te falou, eu acredito que tem várias pessoas querendo ajudar. Só que tem gente que precisa de ajuda, mas ninguém sabe que precisa de ajuda, aí fica difícil de ajudar. Então, é verdade. Nós precisamos nos comunicar. É aquilo que eu falei dos 3 Cs, né? Comunicação clara e certa. Porque tem hora que você vai falar com a pessoa que não é na hora certa, não é? Mas a gente precisa entender isso. Comunicação clara e certa. A gente precisa trabalhar isso todos os dias. Certo? Muito obrigado e até os próximos. Assim, a ideia é pegar esses 2 meses, todo sábado ou domingo ter um encontro aberto assim para ir falando e acompanhando as evoluções. Mas assim, tem alguma dúvida, alguma coisa está travando, me chama no privado, a gente vai conversando. Mas eu espero que nesse final lá, no dia 11/7, a gente tenha bastante relatos de sucesso, tá bom? Tá bom. Certo, te agradeço muito, viu, Obed, pela tua paciência. Você até anima a gente, né? Porque como a gente não tem assim aquela experiência, né? Aí você fica meio, né, que, ai meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, né? Imagina, mas uma você coisa... anima a gente, obrigada mesmo. O que eu faço real, eu faço isso porque eu já precisei disso e eu já recebi isso também. E assim, gente, eu já cheguei em alguns lugares, já tive alguns cargos muito bons, mas eu aprendi nesses lugares nitidamente. As pessoas não querem que vocês cheguem a alguns lugares. Não quer, o povo prefere que se fechar na bolinha deles ali e que ninguém entre. Não quer mesmo, porque eu vou te falar, eu tenho uma sobrinha que ela é enfermeira. Aí, quando eu falei para ela dela arrumar um emprego para mim e tal, né? Se ela... Nossa, foi tanta coisa assim, que as desculpas e tal, que eu falei, nossa senhora, meu Deus. Aí ela, ai, você me manda o currículo, mas sabe, como você já percebe que a pessoa não quer te ajudar, aí eu falei, ai, meu Deus do céu, se é a área da saúde, porque eu já vi que a área da saúde tem muito isso, tem muita gente que não quer ajudar. Esse meu amigo que interessante que me indicou no Lavoisier, ele saiu do Lavoisier e foi trabalhar no Albert Einstein. E aí ele falou para mim, amigo, eu vou ver como que é o ambiente por lá, dependendo do que for, eu vou tentar te arrastar para lá. Maravilha. Eu brinco que eu tenho uma tríade. A primeira é chegar no local, né, é arrumar emprego. Isso é o primeiro passo. O segundo é ficar, porque também eu vejo que as pessoas... tem muita gente arrumando emprego e não ficando. E o terceiro é levar alguém. Gente, todo lugar que eu passei eu levei alguém, todo lugar eu abri porta para alguém. Porque é isso, é coisas que dá para fazer. Não é impossível. E, de novo, eu só ajudo e transbordo de coisas que eu também recebi muito. E eu acho isso interessante. Mas eu, no meio do caminho, também ajudei muita gente que, quando eu precisei de ajuda dessa pessoa, ela virou as costas. E aí, paciência. É entender que aprender o que eu não quero fazer com algumas pessoas, e a gente aprende o que não deve fazer, mas o mais importante é fazer o que a gente acha certo. E eu acho que ajudar e tudo mais, a minha empresa, a consultoria, foi muito pensando nisso. Porque eu sei que tem muita gente formada aí que está desiludida, que talvez nunca vai entrar na área, porque talvez faltou um ânimo, faltou alguém pegar e falar assim, ó, fulano, você estudou 3, 2 anos, 4 anos, vai tentar, e tem gente que não tenta. É triste, mas essa é a realidade, infelizmente.
tive conversando com o pessoal do Corém, e eles falaram que fizeram um estudo e falaram que está demorando, em média, de 2 a 3 anos para o profissional entrar na área. Eu falei, olha, desculpa, não sei onde fiz esse curso, mas assim, eu ajudo pessoas que estão 5, 6, 7, 10 anos que não entram na área, então a gente precisa rever esses dados. E isso é a realidade. A gente precisa entender que sim, tem oportunidades, sim, tem possibilidades, mas tem algumas coisas que no meio do caminho a gente precisa fazer. E uma delas é se atualizar, criar conexões e estar atento às oportunidades, que sempre vai aparecer, sempre vai bater na porta, e tem oportunidades que vai passar uma vez só, e se a gente não está preparado, a gente perde. Então, por isso que o preparo é importante. Certo? Obrigado, bom final de semana para vocês e bom descanso. Certo, obrigada. Para você também, Obed. Ótimo final de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo no coração de todos. Igual. Beijo.